Poucas são as pessoas que não gostam de cultivar algum tipo de planta em suas casas, não é? E das que cultivam, poucas sabem que algumas delas podem trazer sorte ou azar para o ambiente. Acredito que as que citarei aqui podem trazer certa desconfiança e talvez gerar contradições. Mas saiba que as fontes consultadas se referiam, em sua maioria, às crenças populares e também ao Feng Shui, uma prática pseudocientífica originária da China e que promete trazer harmonia aos lares, se as pessoas seguirem suas dicas. Bom, então, conheça 10 plantas que é melhor deixar fora do seu quintal, começando pela, olha só, samambaia ou traqueofita. Pois é isso mesmo, assustador, não é? Uma vez que a maioria dos lares brasileiros possui esse tipo de planta em seu quintal ou na sacada. Segundo o Feng Shui, o crescimento lento das folhas, sua tendência de crescer para baixo e sua predileção pela sombra estão associados à energia estagnada. De acordo com crenças populares de algumas regiões, ela pode agir no humor, na insônia e nos vícios das pessoas que moram na casa. Se você achou estranha uma planta tão singela quanto a samambaia não dar a sorte que você queria, que tal o cactus? As diversas espécies de Cactaceae são muito populares e estão presentes em muitos lares brasileiros. São plantas muito bonitas e agradáveis aos olhos, mas não ao toque. Segundo o Feng Shui, muito menos ao ambiente. Segundo a crença, seus espinhos são responsáveis por atrair energias negativas e, nas pessoas, são capazes de gerar estresse, raiva e ansiedade. Porém, há um outro nobre conterrâneo do cactus que tem sido visto com maus olhos por muita gente. É o agave. O agave spp é originário do México, mas pela peculiaridade de suas folhas, acabou caindo nos jardins e nas calçadas brasileiras. Na antiga cultura asteca, a simbologia do agave representava saúde, longevidade, fertilidade e festividade. Porém, na visão do Feng Shui, suas folhas pontiagudas podem representar conflito e agressão. Para outros, a planta não traz boas virtudes e se relaciona a energias ruins. O agave, por outro lado, é matéria-prima usada para a fabricação da famosa tequila, que muitos brasileiros adoram, e também do xarope de agave, que tem sido substituto do açúcar como um adoçante natural. Bom, nossa próxima planta dessa lista é também uma surpresa para muita gente, uma vez que ela é plantada a exaustão. Eu estou falando da espada de São Jorge. Sim, meus amigos e amigas, esta planta tão comum e querida pelos brasileiros, de acordo com o Feng Shui, pode trazer má sorte e, além disso, há também a questão da saúde, uma vez que é uma planta tóxica e perigosa para crianças e animais domésticos. Reza a lenda que, se quiser cultivá-la, que seja em ambiente externo, protegida e isolada. Por outro lado, há quem acredite que esta planta tem a função protetora, pois serve como um escudo para a casa e, além disso, ao contrário do que prega o Feng Shui, dizem que ela é um amuleto contra as energias negativas. O filodendro, tão fácil de cultivar quanto a espada de São Jorge, a filodendro é uma espécie da família das aráceas, o que a torna prima da conhecida Comigo Ninguém Pode. Ambas possuem um certo nível de toxicidade que pode gerar dores abdominais se ingeridas. Isso se deve aos cristais de oxalato de cálcio presentes na planta. Para os adeptos do Feng Shui, ela é simplesmente uma planta que traz azar para o seu lar. Mas ela esconde também um benefício contra algo que não nos damos conta normalmente. Ela é ótima para eliminar o formaldeído do ar, que é liberado principalmente pela madeira e pelo carpete,
que causa irritações na pele e nas vias respiratórias. E a Philodendron foi considerada negativa pelo Feng Shui, não há como não falar da sua parente. Como é mesmo? Comigo ninguém pode. A Dieffenbachia seguini, como é conhecida cientificamente. É uma planta da família das aráceas e muito cultivada em ambientes interiores, pois além de ser de fácil cultivo, é uma planta que gosta de lugares sombreados, apesar de viver bem em ambientes externos. Por um lado, há um grupo de pessoas que defende que a Comigo Ninguém Pode é uma planta mística que equilibra as energias do ambiente, afasta o mal-olhado e a inveja. Já para o Feng Shui, devido à aparência exuberante da planta, ela faz justamente o contrário. Atrai o mal-olhado e a inveja. Quer um conselho? Se está pensando em cultivar a Comigo Ninguém Pode em sua casa, consulte sua avó antes. Ninguém melhor que nossos avós para nos esclarecer melhor sobre essa planta. Bom, há uma outra planta de certa elegância que muita gente adora, mas que, de certa forma, é condenada por algumas linhas supersticiosas de pensamento. É a jiboia. Talvez você até tenha um vasinho aí com aquelas folhas coloridas de verde e branco crescendo em direção ao chão e deixando sua sala mais bonita. Pois é, a Epipremnum pinnatum é o nome científico da jiboia. É vista pelos teóricos da superstição como uma planta negativa, somente pelo fato de suas folhas serem pendentes, isto é, crescerem em direção ao chão. Um fato lógico, uma vez que elas pesam e a ação da gravidade faz o resto. Contudo, crescer para baixo pode não significar algo tão positivo para tais pessoas. Portanto, se você enxerga as coisas assim em sua vida, o melhor é não ter uma planta tão bonita como esta em sua casa. Vai que... Ficus benjamina, ou simplesmente ficus, é uma árvore muito popular, utilizada principalmente na decoração de ambientes internos. Com caule acinzentado, raízes aéreas e ramos pêndulos, ela tem crescimento moderado a rápido e, em condições naturais, chega a 30 metros de altura. Suas folhas são pequenas, brilhantes e perenes, de coloração verde ou variegada de branco ou amarelo. Só que, de acordo com os praticantes do Feng Shui, apesar da frondosidade aparente, a árvore do ficus está associada à desonestidade e à falsidade. O que você acha disso? Conhece alguém que tenha ficus em casa e seja assim? Comente aí embaixo. Deve sair cada história. Era inglesa. Se você nunca ouviu falar dela, com certeza já a viu cobrindo os muros de algumas casas em sua cidade. Cientificamente, chamada de Hedera helix. A Hera é uma planta do tipo trepadeira, normalmente usada para cobrir a fachada de uma casa ou um muro que a cerca, parecendo tipicamente uma cerca viva. Aliás, a Hera também é usada nesses casos, em que a residência não é cercada por um muro, para pôr um arranjo similar feito totalmente da planta. Enquanto uma revista especializada em jardinagem traz uma matéria falando sobre os 10 motivos para se cultivar a Hera inglesa em casa, o Feng Shui tem uma proposta diferente. Ela atrai inveja e mal-olhado para a sua casa e certamente você não vai querer isso, não é? Pelo amor de Deus, hein? Coroa de Cristo, originária de Madagascar e cientificamente conhecida como Euphorbia milli, mais popularmente chamada de coroa ou espinhos de Cristo. Eis aqui uma planta ornamental e, ao mesmo tempo, protetora, que muita gente aqui no Brasil adora possuir nas calçadas. Nas calçadas de casa, especialmente aos pés do muro. De forma alternativa, ela também é usada para compor cercas vivas, o que fica muito bom, para ser sincero. Em contrapartida, para o Feng Shui, não é bem assim. O nome já sugestivo leva os supersticiosos a pensarem na dor e no sofrimento de Jesus.
o que já sugere algo bastante negativo. Para os céticos, que não veem ligação com plantas e estado de espírito das pessoas, o cuidado maior está no contato com essa planta. Seus espinhos podem perfurar a pele e causar certa irritação e coceira. Sua ingestão pode causar náuseas, vômito e diarreia. E se houver algum contato com os olhos, pode causar inchaço de pálpebra, irite, ceratite, diminuição de acuidade visual, conjuntivite. Então, você possui alguma ou mais dessas plantas em casa? Já percebeu algum tipo de negatividade só por possuí-las? Conte aí pra gente, tá bom? Obrigado por assistir e até a próxima. Se cuide. Tchau.